Sequência do Vasco fora de casa, alvos para a janela do meio do ano. Danilo projeta clássico e duelo contra Verratti no sábado. Vamos falar também sobre mais uma demissão no Campeonato Brasileiro. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Sou Jonathan Santos, chegando com tudo neste dia, trazendo notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo, botão abaixo escrito inscreva-se, ative o sino das notificações, na opção todos, deixa o like no vídeo, é importante para o nosso trabalho, também é importante para o crescimento do canal, seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like e pela inscrição. Lembrando sempre, BTB Esportes em todos os lugares. Para estar em todos os lugares, não pode ser qualquer um. Tem que ser alfa. BTB agora é alfa. Lá você encontra as melhores odds e oportunidades do mercado. Lembrando sempre também, faça sua aposta com responsabilidade. Lembrando também que é para maiores de 18 anos. Aproveita agora, link do primeiro comentário fixado, faz o seu cadastro, é sem burocracia, seja alfa você também. Sem mais delongas, vamos ao que interessa, as informações do Legítimo Clube do Povo. Falar sobre a sequência no Campeonato Brasileiro fora de casa. O Vasco que tem um grande poderio em São Januário, porque sempre tem o apoio do seu torcedor, né? A força de São Januário é muito importante. E agora, com a sequência, com o calendário, se tratando de Campeonato Brasileiro, o Vasco só retorna a São Januário no dia 17 de maio, diante do Fortaleza. Sabemos da importância que tem pontuar fora de casa na competição. O Vasco, principalmente por uma postura que, na minha opinião, é um reflexo do trabalho do Carille, deixou de pontuar contra o Ceará, apesar de ser um time que vem tendo um bom desempenho com o Léo Condé. É um time que jogou mal e aproveitou as deficiências do Vasco, principalmente no setor defensivo. E o Vasco deixou de pontuar na Arena Castelão porque foi omisso na partida. O Vasco jogou uma partida numa linha defensiva amedrontado, recuado, e isso atrapalhou o desempenho da equipe. Outro detalhe nessa sequência, o Vasco tem o Maracanã, dia 19 contra o Flamengo, apesar de ser o mandante, 50-50 ali em relação a torcedor, o Vasco encara o Flamengo no Maracanã no sábado, dia 19. O jogo, aí você fala, John, mas tem um jogo contra o Lanús em São Januário. É outra competição. É importante a vitória, mas é a Sul-Americana no dia 22, no meio da semana. Depois tem, se tratando de Brasileirão, o Cruzeiro dia 27, no Parque Sabiá, em Uberlândia. Aí tem, pela Copa do Brasil, também fora de casa, o Operário do Paraná no dia 30. Mais um jogo que é considerado fora das imediações de São Januário, porque é contra o Palmeiras no estádio Mané Garrincha. Jogo também que o Vasco é mandante, se tratando de torcida 50-50, mas vai ser em Brasília. O Vasco precisa quebrar esse tabu no Mané Garrincha, vencer o Palmeiras para ter uma tranquilidade. Essa é a realidade. E depois vai ao estádio Manuel Barradas, o Barradão, enfrentar o Vitória no dia 10 de maio. A última partida o Vasco venceu ano passado no Barradão, ainda ali sobre o comando do Rafael Paiva. Vitória por 1-0, assistência do Paier para o primeiro gol da carreira do João Vitor. Então aí foi uma jogada de escanteio, o Vasco venceu o Vitória. Mas o momento, o clima, o ambiente é outro. Muita coisa vem acontecendo nos bastidores. Teve aí uma postagem do Capasso após ali o jogo. O Capasso que vem sendo até questionado pelo torcedor porque não recebe uma oportunidade. E vamos ter essa oportunidade de questionar mais uma vez o Carille ou até mesmo a diretoria em relação a como é que está o momento. Temos que ouvir todos os lados, porque o Capasso não recebe uma oportunidade e não é relacionado, treina separado
né, do time principal. E é um jogador, como falamos anteriormente, que se destacou ano passado no campeonato no Paraguai, estava emprestado e agora não vem recebendo oportunidade. Bom, passando essa questão sobre essa sequência, uma situação também que chama atenção é claro, o Vasco hoje tem uma folha salarial que o objetivo obviamente é enxugar. Você tem ali João Vitor ganhando na casa de R$900 mil, basicamente, algo que chama atenção pelo aquilo que é apresentado. O Lloyd, informação que saiu dos amigos do canal Atenção Vascaínos, ganha em torno ali de R$500 mil, quase R$500 mil. O problema não é só a questão do salário, é o que se entrega em campo, né? E o Lloyd, obviamente, é um dos jogadores que chegaram nessa janela e ainda não performou, não desempenhou, não se adaptou, e isso vem chamando a atenção, né? Fora outros jogadores que recebem ali um salário considerado excelente, não vem entregando. E isso vai ser uma das circunstâncias nos bastidores para a janela do meio do ano. Você enxugar a folha, você tentar diluir o salário, principalmente um dos jogadores que está em questão nesse momento é o Dimitri Payet. O Vasco vai precisar, caso não renove o contrato com o Payet, que encerra no dia 4 de maio, repor. Se vai, obviamente, vai buscar manter o Coutinho, tem ali o Estrela recuperando de lesão, vinha sentindo dores, né? Um bom jogador para essa posição, para ser ali o reserva do Coutinho. Tem o Benjamin Garré, que pode ser utilizado nessa posição. Claro que o Vasco vai precisar repor uma peça para o ataque, e nessa questão você tem ali a opção. O Payet, ele não é considerado um problema ser reserva do Coutinho. O problema do Payet é a questão salarial e também a solução do assunto extracampo, né? Que a depender do que for definido, decidido, o Vasco vai ali ter digamos que renove o contrato do Payet. Um exemplo, vai ter ali uma cláusula, se caso tudo for comprovado ali pela justiça em relação ao problema extracampo do Payet, de ter ali uma cláusula a mais para poder, obviamente, definir a situação, né? Não ali, obviamente, não acatar a situação do Payet. Não tem como, diante de um assunto como esse, tão sério, né, em relação aí à questão extracampo, que tudo vai ser decidido futuramente pela justiça. Mas, dentro dessas condições, se o Payet não quiser diminuir o salário, se não houver ali uma conversa, uma definição, com certeza o Vasco não vai renovar e vai em busca de outro jogador, outra peça para o meio campo, principalmente para o ataque. E aí a gente entra no assunto, os alvos que o Vasco tem para a contratação na janela do meio do ano. Se fala em Brian Rodrigues, Vitor Sá, apesar do Vitor Sá do Krasnodar ter ali o contrato até o meio do ano de 2026 com o time, com o seu atual clube. Tem o Fabian Balbuena, que é outro nome que interessa nesse momento nos bastidores. Principalmente é um jogador que o Vasco pode buscar, tanto o Ibrahim quanto o Brian Rodrigues e o Balbuena, um pré-contrato. Eu acho que pensando na janela do meio do ano, e até por experiências de outras janelas, o Vasco vai ter que se antecipar e buscar ali fechar um pré-contrato, que você deixar para cima da hora é muito perigoso. Então, assim, é interessante, o Vasco vai ter que equilibrar uma barca, tem ali possível saída do Payet, possível uma saída do Jair, por exemplo, né? São jogadores que vão acabar enxugando a folha salarial e o Vasco poder contratar outros nomes. Eu pergunto a você, torcedor, qual seria aí um nome interessante para contratar no meio do ano? Um jogador que esteja à disposição no mercado, e quem você colocaria nessa barca Cruz Maltina? Para a gente falar aqui, mais uma demissão, né? Mais uma demissão de treinador. Gustavo Quinteiros não é mais técnico do Grêmio. Após a derrota de 4-1 contra o Mirassol, o treinador foi demitido. Já teve o Mano Menezes na primeira rodada, teve o Pedro Caixinha na última rodada,
E eu pergunto, quem será o próximo? Bom, fechando a tabela, o Vasco se mantém com 6 pontos em 7º lugar. Então, assim, um empate vai a 7, uma vitória vai a 9. Então, o clássico de sábado é muito importante. Eu acho que se manter. E, assim, claro, tem a pressão ali sobre o técnico Fábio Carille em relação a esse jogo. Falando na partida, colocar um trechinho da zona mista ontem, após o jogo contra o Juventude. O Danilo, zagueiro, foi questionado sobre o bom momento do Pablo Verratti. Falaram da questão ali em relação ao clima do jogo. E o Danilo falou sobre o Verratti. Você vai ouvir agora. Danilo, no último jogo entre Flamengo e Vasco, o Verratti falou que tinha um sabor, né, de revanche. Tudo que vem passando o Vasco, a dificuldade de vencer o Flamengo. O Verratti é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. O próximo jogo do Flamengo é contra o Vasco. Tem aquela conversa, né, com o companheiro de zaga, com o Felipe Luiz, uma marcação especial, uma forma de estudar o Verratti, ver como parar ele. Uma das coisas que a gente tem falado muito interno ali do Flamengo é justamente não escolher adversário, né? E de tentar, de certa forma, ter o mesmo comportamento e o mesmo comprometimento com cada adversário. É lógico que a gente estuda detalhadamente cada jogador que a gente vai enfrentar, e aqui com todo respeito ao trabalho que o Verratti vem fazendo, porque é admirável a forma como ele marca gols e como ele se comporta dentro da área. Então certamente a gente precisa ter muita atenção, encarar o jogo com a máxima responsabilidade e respeito. É um clássico, é uma coisa que faz parte da cultura do Rio de Janeiro e do Brasil. Então a gente espera fazer um grande jogo, a gente espera vencer, seguindo o nosso caminho, mas sem esse espírito de revanche ou coisa do tipo. A gente tem que fazer o nosso trabalho e procurar vencer. Valeu. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. BTB Esportes em todos os lugares. Deixa o like, compartilha. Até o próximo vídeo. Um abraço.